O Botafogo pode ficar sem Gregore após o Mundial de Clubes e também corre o risco de perder Igor Jesus na segunda janela de transferências. E a gente já perdeu, inclusive, o próprio Wendel. O que será do Botafogo no segundo semestre? Eu prometo para vocês que eu vou trazer análise, opinião, talvez informação, mas não trago notícia. É depois da vinheta. Olá, helenos e helenas! Eu sou Tarsilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que gosta do meu trabalho, a primeira coisa que eu peço para você é o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, por apenas um cafezinho, R$ 4,99. Você se torna membro do canal e recebe conteúdos como esse aqui em primeira mão. E você também tem sempre a preferência de ser lido durante as lives aqui do canal do Caboclo. Se você também quiser colaborar com o canal do Caboclo, você pode enviar um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. E aproveita e deixa lá também sugestão, crítica, pergunta, dúvida, o que você quiser, que eu faço questão de ler aqui quando eu gravar um vídeo ou então quando eu estiver ao vivo. O volante Gregore pode estar de saída do Botafogo para o Al Rayyan depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? É o que informa o site Goal. Aí você pode estar pensando, eu não acredito no Goal, eu não acredito nessa fonte, né? Tudo bem, não tem problema. Igor Jesus pode estar de saída do Botafogo também, rumo à Europa, rumo principalmente à Premier League. Nottingham Forest surge como um dos clubes interessados na contratação do centroavante do Botafogo. Arsenal também é outro clube que pode também entrar na disputa pelo centroavante do Botafogo. Não gostou da notícia? É negativa a notícia? Eu entendo, eu sei disso. A outra é que Botafogo não vai mais trazer o Wendel. Isso você está sabendo, foi amplamente divulgado, caiu como uma bomba entre a torcida do Botafogo, gerou uma insatisfação gigantesca entre os torcedores e, principalmente, além da insatisfação, um sentimento de dúvida com relação ao que o Botafogo pode vir a ser no segundo semestre e pelo que o Botafogo realmente briga. Vocês estão vendo que eu estou dando para vocês aqui 3 notícias. A terceira notícia, ela veio um pouquinho diferente, ela foi informada de uma maneira um pouquinho diferente para você. Basicamente, qual é a diferença das 3 notícias que eu coloquei aqui para vocês? E eu explico já por quê que eu vou colocar isso aqui para vocês, porque tem ocorrido diretamente, né, com as mídias alvinegras, com as mídias independentes alvinegras. Tem acontecido também, né, frequentemente, quando a gente deixa alguma opinião nas redes sociais, enfim. O que eu quero colocar, antes de mais nada, para vocês aqui, é uma diferenciação, tá? Existem 4 coisas que a gente precisa diferenciar, principalmente quando a gente está lidando com a comunicação com o público diretamente, como é o caso aqui que eu faço no canal do Caboclo. Existe análise, existe opinião, existe informação e existe notícia. Vamos conceitualizar, tá? Essas 4 coisas aqui para vocês entenderem o meu ponto. Opinião é o modo de ver, é o modo de pensar, de deliberar, é o meu parecer, o meu conceito, o meu juízo com relação a alguma coisa. Eu posso ter uma opinião e não necessariamente estar informado. Isso acontece com muita frequência. Eu posso ter uma opinião a respeito de uma notícia, por exemplo. E hoje em dia o que mais acontece é isso. Pessoas que têm opinião a respeito de notícias, porém a opinião das pessoas não está bem informada porque as pessoas simplesmente não querem ler as notícias. Elas só leem as manchetes das notícias e emitem suas opiniões. A análise diferencia-se da opinião porque ela é o exame minucioso de uma coisa em cada uma de suas partes. É um estudo. Uma análise é um estudo. É a separação dos princípios componentes de um corpo, né? Ou seja, você pega um texto, para você analisar o texto, você analisa cada parte do texto e você cruza com outras informações. Ó, já está dando um spoiler aqui da informação. Você cruza com outras fontes de informação para você estabelecer um estudo a respeito daquilo ali. Obviamente que uma opinião feita a partir de uma análise, ela sempre vai ter um peso maior porque ela tem um embasamento maior.
ela não vem simplesmente do achismo, ela não vem simplesmente do chute, tá? Informação é o ato ou efeito de informar, é o conjunto de conhecimento sobre alguém ou alguma coisa, ou conhecimento obtido por alguém. Quando a gente fala conhecimento, é que a gente está lidando com fatos. Fatos que são sabidos e que são transmitidos para alguém. Essa pessoa, em posse desses dados, ela tem, na verdade, quando ela formula um pensamento a partir desses dados, ela tem uma informação. Informação e dados também não são iguais, tá? Informação é quando você faz uma leitura desses dados, aí você tem uma informação. E por último, a notícia, né? Que a notícia é o formato de uma divulgação de um acontecimento, geralmente feito por meios jornalísticos, tá? É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação numa mídia. Beleza? Então, feita essa diferenciação, o que eu quero dizer para vocês? Eu comecei esse canal aqui, o canal do Caboclo, há praticamente um ano atrás, né? Há cerca de um ano atrás. Eu comemorei um ano do canal do Caboclo há pouco tempo atrás. E o propósito desse canal aqui nunca foi de dar notícia, tá? Eu não sou jornalista, para começo de conversa. Existem canais aqui nas mídias alvinegras que trabalham com notícia, porque esses canais pertencem a jornalistas. O Fogão Net, notoriamente, é um deles. O canal do TF é outro. O Panorama Alvinegro, do meu querido amigo Wellington Arruda, eles são canais de notícia. Por quê? Porque eles são jornalistas, eles têm fontes, tá? Eles fazem checagem de fatos, eles recebem, inclusive, as informações e de posse dessas informações eles dão notícias, tá? Eu não faço isso. O meu trabalho aqui é olhar essas notícias e me interessar ou não por essas notícias, fazer minhas análises a respeito dessas notícias e emitir minhas opiniões a respeito dessas notícias. E eu tenho outras fontes de informação que não são necessariamente iguais às que os jornalistas têm, e muitas das vezes eu contribuo, ou pelo menos tento contribuir, com o debate, trazendo informações de coisas que eu estudo, de coisas que eu pesquiso, de coisas que, às vezes, eu penso que sei, mesmo que seja um pouquinho, eu tento dividir o pouquinho que eu sei com vocês que acompanham aqui, ou que acompanham aqui o canal do Caboclo, tá? Eu comecei esse vídeo aqui falando sobre 3 eventos, né? O primeiro deles é que foi noticiado. Vou pegar todas as notícias do Fogão Net. Vocês já conhecem o Fogão Net. Se vocês quiserem, só dá uma conferida lá que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. Mas eu estou pegando essas notícias que é para eu exemplificar tudo isso que eu estou falando aqui, que tá que eu estou colocando aqui de uma maneira um pouco mais abstrata, mas eu vou colocar de uma maneira bem concreta, que é para todo mundo entender o que eu estou falando. A primeira delas, Gregory pode estar de saída do Botafogo, depois do Mundial de Clubes, tá? Essa primeira notícia foi dada pelo Goal e, obviamente, como o Fogão Net faz uma clipagem, ele busca todas as notícias, tudo que é mencionado sobre o Botafogo em todas as mídias, ele reúne e organiza lá, ali, como se fosse um grande mural sobre o que estão falando sobre o Botafogo. O Fogão Net não tem, ou talvez não teria, o intuito de filtrar essas notícias. Eles colocam ali porque falaram sobre o Botafogo. Beleza. Eles também têm o cuidado de não propagarem fake news, obviamente, né? Precisam ter essa responsabilidade. E nem sempre, né? Informações que a gente tem, o Fogão Net publica como notícia, porque o Fogão Net às vezes entende que não vale a pena publicar aquilo ali como notícia, porque no entendimento deles pode trazer algum malefício para o clube, enfim. Isso é a linha editorial do Fogão Net, tá? Eu, por exemplo, sou um ávido consumidor do Fogão Net. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o Fogão Net, para saber o que está acontecendo com o Botafogo. Voltando ao Grego. O Arroyan promete pagar a multa rescisória, né, do Gregory, que está em torno de 7,5 milhões de dólares, tá? E essa
multa de 7,5 milhões de dólares foi estabelecida no novo contrato que ele assinou com o Botafogo, que foi uma espécie de uma retribuição que o próprio Gregory deu ao Botafogo também. Por quê? Porque ele poderia, inclusive, até ter saído anteriormente, quando o Arthur Jorge se transferiu para o Arranhã. Isso agora é informação, não é mais notícia. O Arthur Jorge sempre quis contar com o Gregory lá. O Gregory é um jogador de 31 para 32 anos de idade. E no Arranhã, o Gregory ganharia uma fortuna. Mas assim, talvez, eu não tenho... Agora, isso não é informação, agora é opinião. Talvez 5 vezes mais, sei lá, do que ele ganha no Botafogo. Para um jogador dessa idade, que talvez ainda tenha aí mais uns 3 ou 4 anos de carreira jogando de excelente nível que ele está nesse momento, para bom nível, porque vai decair, esse é o grande contrato da vida dele, essa é a grande possibilidade da vida dele fazer a sua independência financeira merecidamente, tá? E o valor você pode achar baixo, você pode achar pequeno, agora vem informação. Jogador de 32 anos de idade, volante, tá? Que joga no Brasil, sair por 7,5 milhões de dólares é um valor normal de mercado, talvez até um pouco acima do que normalmente os clubes no exterior, principalmente do mundo árabe, pagariam para o jogador do quilate do Gregory. Tira dessa equação a nossa relação sentimental com o Gregory, tudo aquilo que você pensa sobre o Gregory, tá? Porque a gente, aqui no Botafogo, a gente aprendeu a amar o jogador. A gente desenvolveu por ele uma identificação gigantesca. O Gregory, a gente considera que o Gregory seja um dos principais pilares desse time do Botafogo. E substituir o Gregory, obviamente, não vai ser tarefa fácil. E, para sorte do Botafogo, o Alan começou a jogar no ano de 2025, depois de passar um ano inteiro no Botafogo, sendo muito subutilizado, e quando era utilizado, entrava muito mal. Isso é informação e você sabe disso. E nos últimos jogos que o Alan jogou, né, principalmente o jogo contra o Flamengo, a gente viu o Alan, aquele Alan que a gente sempre sonhou em ver, que a gente sempre esperava ver, jogando no Botafogo. O que o Botafogo tinha que gastar com o Alan, na verdade o Botafogo está gastando hoje salário com o Alan, mas o Botafogo tem dentro do elenco um jogador que hoje é capaz de substituir o Gregory. Agora vem análise com opinião, tá? Análise. O Alan, ele é um jogador versátil que pode tanto jogar na função do Marlon Freitas e ele também pode jogar na função do Gregory. Por que que isso é análise? Porque isso não está baseado somente no meu achismo. Isso está baseado no estudo que você pode fazer também, você aí, pode fazer da carreira do Alan. Você pode pegar todos os números do Alan na carreira dele e quantas vezes ele entrou em campo como primeiro volante, comparado a quantas vezes ele entrou como segundo volante. Ele não tem as mesmas características que o Gregory, ele vai ter valências que vão ser melhores para o Botafogo do que o Gregory, e tem outras que vão ser piores, tá? Mas é muito possível que a gente veja a nova dupla de volantes do Botafogo titular deve ser Marlon Freitas e Alan, sendo o Alan fazendo mais ou menos aquilo que o Gregory faz hoje pelo Botafogo, de uma maneira diferente, mas fazendo a função do Gregory, tá? Minha opinião, perfeito, tá tudo certo, eu gosto, tá? Isso é opinião. Quando a gente fala de opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, e você tem todo direito do mundo, e eu lutarei com a minha vida para que você tenha o direito a ela, o direito à sua opinião, para que você possa expressá-la da maneira que você quiser, dentro das 4 linhas do respeito. Aqui no canal do Caboclo, isso é uma condição sine qua non para que você possa participar dos debates aqui. Até porque eu não ofendo ninguém. Então, também, eu sempre exijo que haja uma relação de respeito entre nós. Você pode discordar, não tem problema. Aliás, discorde, se você quiser discordar. Escreva aí nos comentários aí embaixo
o que você pensa do Alan herdar a vaga do Gregory, que muito provavelmente vai sair depois do Mundial de Clubes com destino ao Al Rayyan, tá? Essa foi minha opinião sobre o Gregory. E aí, não tem como a gente evitar de falar sobre a notícia mais recente, né, que caiu como uma bomba no Botafogo, que foi o cancelamento do contrato do Wendel com o Botafogo. Isso é notícia. O Botafogo rescindiu o pré-contrato que tinha com o Wendel e o Wendel não será mais jogador do Botafogo. Aí vem informações com relação a isso aí. Na nota oficial, o Botafogo alega questões geopolíticas. Agora eu venho com contra-informações com relação a isso. É verdade que existem relações comprometidas por questões geopolíticas? Sim, é verdade. Existem questões geopolíticas que dificultam uma negociação com russos, tá? Prestar atenção na palavra que eu usei. Dificultam, porém não impossibilitam. É uma dificuldade que o Botafogo tem, é realmente uma dificuldade. As sanções que foram impostas em 2022, tá? Nas quais os Estados Unidos, ainda sob o comando de Joe Biden, inclui, inclusive, operações bancárias com um grupo grande de investidores russos, entre eles o dono do Zenit, que também é dono de uma empresa de energia, de gás. O fornecimento de gás, por exemplo, da Rússia, também está sancionado. O fornecimento de gás para a Europa, para a União Europeia, por exemplo. E quando você tem essas restrições, digamos assim, crédito, tá? Você tem uma restrição de crédito, você tem, sei lá, o seu nome no SPC, beleza? Você não consegue chegar numa loja e comprar nada a prazo, se você tem o seu CPF sujo. É como se os russos tivessem, nesse momento, CPF sujo. Se você tem CPF sujo, não adianta você tentar chegar nas Casas Bahia, que o seu cadastro não vai ser aprovado. O seu crédito não vai ser aprovado, enquanto você não conseguir eliminar aquele débito que você tem, aquela dívida que você tem. A única maneira que você tem é de comprar as coisas à vista, ou então, no limite, em pequenas parcelas, em poucas parcelas, mas com prazos muito curtos. Geralmente, quem tem problema de crédito precisa disso. É o caso dos russos. Os russos, nesse momento, estão fazendo negócios pelo mundo afora, continuam fazendo negócios nesse formato, pagando por jogadores, preços às vezes até maior, né, do que os jogadores valem, preços maiores, né, do que realmente os jogadores valem, porém pagando à vista ou então em 2 ou 3 parcelas, mas num prazo muito curto. Vocês vão se lembrar do caso do Bitelo. O Botafogo não conseguiu contratar o Bitelo porque o Botafogo queria um prazo muito mais esticado. E os russos não podem dar esse prazo esticado porque simplesmente eles podem, inclusive, ficar sem essa receita. Eles podem levar um calote sem essa receita, porque, primeiro, que esse tipo de operação nem está sendo aceita com os russos de maneira internacional. Tá? E, segundo, que essas restrições todas comerciais e restrições financeiras, bancárias, limitou também a entrada de recursos na Rússia. O objetivo das sanções que foram impostas à Rússia em 2022, repito eu aqui, com bastante ênfase, tinha como objetivo afetar as receitas dos russos para que eles tivessem menos recursos para poder investir na guerra contra a Ucrânia, que no entendimento da União Europeia era uma guerra completamente descabida. E isso afetou a economia russa. A economia russa, nesse momento, vem passando por um problema de estagnação grave, muito grave. Mesmo os grandes milionários russos também tiveram problemas muito graves, inclusive com patrimônios que eles tinham no exterior, muitos deles na União Europeia, congelados. Né? E muitos deles, inclusive, tiveram patrimônios confiscados, perderam. Então, os caras estão tratando, né, estão fazendo negociações com dinheiro à vista, com dinheiro ali, né,
pago na hora. Foi assim que a negociação com o Luiz Henrique, por exemplo, se deu. Por isso que a gente tem duas versões, tá? Os russos dizem que não devem mais nada, que aliás, que devem, se não me engano, uma parcela ainda do Luiz Henrique ao Lyon ou à Eagle, tá? E que o Botafogo não deve mais nada a eles com relação ao Arthur. E o Botafogo diz que deve, que não conseguiu efetuar os pagamentos. Para o Botafogo, o argumento de estar devendo é muito conveniente, porque ele pode justamente usar a dificuldade de pagar os russos para não executar o pagamento que eles precisavam fazer do Wendel, logo desfazendo o contrato. Mas os russos dizem que o Arthur já está quitado, porque o Luiz Henrique será pago em 3 parcelas, sendo que a terceira parcela vence em julho. Tá vendo como é que o prazo é curto? 6 meses. Os russos tiveram 6 meses apenas de prazo e 3 parcelas para quitar o Luiz Henrique. Agora vem opinião, achismo, tá? Os russos provavelmente estão alegando que já pagaram pelo Arthur, que o Botafogo já pagou pelo Arthur, porque o valor das parcelas equivale mais ou menos ao valor que o Botafogo teria que pagar pelo Arthur. Então, na verdade, os russos consideraram uma parcela, né, do Luiz Henrique quitada, fica elas por elas, e o Arthur fica liberado, tanto que o Arthur conseguiu sair da Rússia, assinou o contrato com o Botafogo numa boa, se não tivesse pago não teria saído. E a segunda parcela, provavelmente paga em dinheiro, paga em cash, né, diretamente para a Eagle, e a terceira também, que só vai vencer em julho, também a entrar nos cofres da Eagle. Aí você se pergunta, mas o Luiz Henrique não era do Botafogo? Os direitos econômicos do Luiz Henrique, isso também é notícia, não é opinião, é notícia, foram transferidos do Botafogo para o Lyon. Por quê? Porque o Lyon está com essa situação que é crítica, né, na França, com relação ao fair play financeiro, aos órgãos de controle de fair play financeiro na França, e eles precisavam de todos os recursos do mundo, todos os recursos que eles podiam ter lá com eles. E não foi só o Luiz Henrique que teve os seus valores econômicos transferidos para lá. Igor Jesus também. Almada também. Isso não é notícia, mas é informação. Então, meus amigos, quando a gente fala essas coisas, não fiquem pensando que a gente tem como objetivo prejudicar o Botafogo por falar o que a gente sabe. Às vezes por dar informações, ou às vezes até por repetir notícias que foram dadas em outros lugares. O que a gente está fazendo aqui é jogando limpo. Porque é melhor você saber, por nós, de maneira honesta, e quando a gente fala com propriedade, a gente fala com conhecimento de causa. Ninguém aqui, nenhum torcedor do Botafogo que ligue uma câmera, que tenha um microfone e que gaste tempo com isso, tem como objetivo prejudicar o clube, de maneira alguma. O que prejudica o clube é a gente fingir que nada está acontecendo. Isso prejudica. E o Botafogo não terá, então, um Wendel. E vai perder o Gregory. Logo, o Botafogo terá 2 volantes titulares. E o volante reserva passa a ser Danilo Barbosa, passa a ser Newton. Eu pergunto a você, antes de eu dar a minha opinião, eu pergunto a você, e eu gostaria muito que você respondesse aí nos comentários. Você acha que o Botafogo se enfraquece com isso? Aí quer mais uma notícia? Após a desistência de Wendel, isso é notícia, tá? O Botafogo não priorizará a contratação de um outro volante. Porque o Botafogo entende que os jogadores que permanecerão no elenco serão suficientes para a sequência do ano. Agora, vocês precisam saber que o Botafogo, provavelmente, muito provavelmente, porque o Al Rayyan
vai pagar a multa rescisória do Gregory, vai perder o Gregory. E então o Botafogo vai priorizar meia, e o Wendel poderia jogar de meia, e aí tem a discussão, mas o investimento de 20 milhões no jogador de 27 anos não é o perfil da Eagle. Isso é informação. Não é mesmo, é verdade. Principalmente no momento onde os recursos da Eagle precisam todos serem direcionados para salvar o Lyon. E até aí tá tudo certo. Eu não estou reclamando disso. Eu entendo o cenário. Mas o Botafogo diz que vai priorizar a contratação de um meia, de um ponta. Mas aí vem aquela outra notícia: se a gente perde o Igor Jesus, você acha que o Botafogo tem condições de jogar com Juan Cruz e Mastriani o restante do ano? Ou o Botafogo vai precisar ir ao mercado para contratar mais um centroavante? Aí vem a notícia: o Botafogo provavelmente vai disputar com o São Paulo a contratação do Carlos Vinícius, que hoje joga no Fulham, que é um jogador muito alto, de 1,90 m, que tem características completamente diferentes do Igor Jesus. Tá? A minha pergunta é: o Botafogo, se conseguir trazer o Carlos Vinícius, enfraquece, se mantém no mesmo nível ou perde qualidade? Ou se enfraquece? É uma pergunta. E eu gostaria muito que você deixasse a sua resposta aí embaixo, nos comentários. Tá? Então, meus amigos, agora vem aquele momento da análise. Porque eu já falei de notícias aqui, tá? Na verdade, não é nem análise, vem a minha opinião. Eu já falei das notícias, eu falei de informações que nós temos, que vocês também têm. Eu juntei todos esses dados, todas essas informações, estou fazendo minhas análises aqui, a gente está perdendo aqui, eu não sei como será a reposição, né, desses jogadores que eventualmente o Botafogo venha a perder. O Savarino é um jogador também que tem vontade de jogar na Europa, e pela idade dele, ele tem que ir agora. Se ele vai agora é outra história. Não há notícia nenhuma com relação à saída do Savarino. Existe apenas uma informação de que o Savarino gostaria de jogar na Europa. Tá? Analisando todos esses dados, a minha opinião é que eu estou muito, mas muito preocupado com o restante do ano do Botafogo. Preocupado porque a minha expectativa com o Botafogo para 2025 era muito diferente, principalmente depois do que a gente viveu em 2024. Não que eu esperava que a gente repetisse o ano, o sucesso de 2024. Eu acho que dificilmente a gente vai repetir tão cedo. Mas eu esperava pelo menos o Botafogo competitivo para brigar, talvez, não sei, pela própria Libertadores ou então por uma Copa do Brasil. E a cada momento eu vou ficando cada vez mais descrédito, tá, de que o Botafogo possa realmente brigar por alguma coisa. Mas, repito, isso não é notícia, isso não é informação que eu estou dando para vocês. Baseado na análise desses dados todos que a gente tem aqui, que eu coloquei aqui para vocês, essa é a minha opinião. E fique muito à vontade para concordar ou discordar da minha opinião. Só que isso, tudo que eu falei aqui agora, pode simplesmente melhorar completamente o cenário a partir de terça-feira, ou então pode piorar de uma maneira catastrófica a partir de terça-feira. Porque na terça-feira a gente tem nada mais, nada menos que um divisor de águas, tá? Digamos que a gente chegou na encruzilhada na terça-feira no jogo contra a Universidade do Chile, contra a Laú. Ganhar significa o Botafogo ter algum fôlego, ainda se manter atraente no mercado
e talvez com alguns recursos para poder fazer contratações pontuais que possam, de alguma forma, complementar o elenco do Botafogo e diminuir um pouco o desequilíbrio gritante que existe hoje no nosso elenco. Mas perceberam como a minha opinião com relação a isso, ela não é muito favorável? Mesmo que a gente ganhe na terça-feira, eu não estou esperando nenhuma contratação bombástica. Não estou esperando nenhum nome do mesmo tamanho do Wendel, que nós não conseguimos contratar por falta de dinheiro, por falta de recursos, porque a prioridade dos recursos nesse momento não é essa. Isso é informação. Isso é informação, não é opinião. Tá? A geopolítica foi a bengala conveniente para que o Botafogo pudesse rescindir o contrato. Que é um argumento válido. Ele existe realmente. Mas ele não é suficiente. Ele não encerra a questão. Porque outros negócios foram feitos. De 2022 para cá, o Zenit fez muitos negócios. Com americanos, com europeus, com vários outros países. Né? Talvez não no mesmo volume que eles fariam, normalmente, se não houvesse sanções, mas houve negócios, inclusive com o próprio Botafogo, como foi o caso do Arthur. E não houve nenhuma sanção nova dos Estados Unidos à Rússia que pudesse justificar a impossibilidade da negociação com o Wendel ser concretizada. O Botafogo tirou o plug da tomada por uma questão financeira, de prioridade financeira. Isso é informação. Tá? Então, a minha opinião, de uma maneira geral, é que o Botafogo empobreceu o elenco e mesmo que a gente passe na terça-feira pela Laú e se classifique para as oitavas da Libertadores, nós não conseguiremos repor à altura as possíveis perdas que teremos na segunda janela. Porque teremos perdas. Isso também é informação. Ainda não é notícia. Quando a notícia acontecer, vocês voltem aqui e falem. Realmente, a informação que você que você possuía nesse dia condizia com a verdade. Isso é informação. O Botafogo vai perder jogadores na janela do meio de ano. E esses jogadores são jogadores da espinha dorsal do Botafogo. Eu falo do Gregory, eu falo do Igor Jesus. Pode ser que aconteça também a saída do Savarino. Aí é um pode ser, que é bem mais condicionado do que Igor Jesus, do que Gregory. Mas a gente não vai achar um outro Igor Jesus no mercado, pelo menos não da maneira que a gente contratou, né? Sem precisar pagar rescisão. Jogador com essa idade. E o dinheiro para Igor vai ser mais do que bem-vindo. Praticamente salva a pele da Igor. E dá um fôlego para Igor, de repente, continuar fazendo os seus negócios. Talvez não da mesma maneira agressiva como foram feitos até agora, né? Mas pelo menos continua de pé e continua se reorganizando. Talvez de uma maneira um pouco mais estruturada do que foi até agora, pelo menos é isso que a gente espera. E se não for assim, vai ser complicado, vai ser muito difícil. Então, meus amigos, isso é minha opinião. Eu quero saber de vocês. Gostaria muito que vocês deixassem aí nos comentários. Eu gostaria também de dizer que uma notícia me deixou extremamente triste e abalado, que foi a perda de um dos maiores artistas, que na minha opinião é um dos maiores artistas brasileiros da história. Eu estou falando de Sebastião Salgado, fotógrafo, que nos deixou aos 81 anos de idade. Na minha opinião, uma pessoa que é extremamente influente na minha maneira de ver o mundo e na minha formação intelectual, e um ser humano que teve um propósito na vida dele e conseguiu cumprir todos os propósitos de vida. Para quem não conhece a história do Tião, ele
era formado em economia, trabalhou no Banco Mundial, para vocês terem uma ideia, mas não se realizava com aquilo e foi se encontrar nas artes, foi se encontrar na fotografia. E por causa disso, a gente ganhou, né, nessa vida, o olhar único, brilhante, revelador, que incomoda muito, tá, desse brasileiro que nos deixou agora, infelizmente, e nos deixa, obviamente, muito mais pobres, porque não nasce outro Sebastião Salgado. Assim, de uma hora para outra. Talvez de 1000 em 1000 anos surjam artistas, surjam pessoas como Sebastião Salgado. Então eu quero deixar a minha homenagem a esse cara, a esse artista que marcou a minha vida, vai marcar para sempre e que ele esteja bem onde ele estiver e que o seu legado continua vivo e a gente vai continuar. Eu, pelo menos, continuarei fã e continuarei sendo um, um aficionado consumidor do seu trabalho, da sua arte, e que cada vez que eu abro um dos livros, os vários livros que eu tenho em casa do Sebastião Salgado, eu me deparo com um mundo que às vezes eu não gostaria de ver, mas ele está ali e que me faz extremamente reflexivo, muito mais humilde e muito mais ignorante, entendendo que eu tenho muito mais coisas para aprender na vida e que a vida é muito maior do que aquele escopo que a gente tem. Então, Salgado, fique em paz. Vocês já sabem, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha.